Bom, pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre antropologia e eu queria falar um pouco para vocês hoje sobre o pensamento do Durkheim, que é um autor bastante famoso dentro da área da sociologia, não tanto dentro da antropologia, né, porque ele nunca foi um antropólogo propriamente dito, mas alguns dos textos dele, especialmente esse que eu vou falar para vocês hoje, As Formações Elementares da Vida Social, foram bastante utilizadas pelo pensamento antropológico na época que foi publicado. Né? Essa ideia sobre o que é elementar na vida social, ou seja, o que torna o humano humano, o que fez com que o ser humano fizesse a transição de uma comunidade gentílica ou toteica para uma comunidade mais complexa, né, de uma comunidade primitiva para uma sociedade mais complexa, foi um tema bastante recorrente ali no final do século XIX, princípio do século XX. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, compreensão da sociedade primitiva. Né? É bem interessante como essa abordagem ela vai estar geralmente ligada às sociedades aborígenes australianas. Ela era como se fosse uma espécie de exemplo do que era a sociedade primitiva da época. Ou seja, uma sociedade com baixo índice de desenvolvimento técnico, né? Portanto, baixo nível tecnológico, e sociedades toteicas, que, portanto, viviam naquele status social que o Durkheim, mais tarde, que o Augusto Comte teria descrito como uma sociedade animista, né, ou teológica. Então, essa era uma sociedade toteica, que adorava totens, né, figuras de animais, ou faziam adoração dessas figuras, se dividiam de acordo com esses totens, e, portanto, dentro de um mesmo clã, poderia ter uma tribo que fosse a tribo do peixe, né, e uma outra tribo que fosse a tribo da ovelha, por exemplo, né, só para exemplificar para vocês. Significa, então, que é uma sociedade que se divide de acordo com os totens, então é uma sociedade bastante primitiva do ponto de vista daquela época. Né? Claro, a gente não pode julgar a cultura da época, a gente não pode dizer que essa sociedade ela tinha uma cultura menor do que a sociedade contemporânea, só é uma sociedade diferente, né, quando a gente vai pensar com os olhos de hoje. Mas com os olhos lá de 1913, que é quando eles estão publicando esses textos, era bastante plausível a ideia de que a cultura europeia fosse superior à cultura dessas sociedades aborígenes australianas. Né? E os autores que mais falaram disso é o Mauss, que eu já falei para vocês, o Freud e o Durkheim. O Freud publica um texto muito importante, ele publica um ano antes do Durkheim publicar, né, o texto dele sobre a organização, né, as origens da sociedade ali e tal. O Freud vai publicar Totem e Tabu. Em Totem e Tabu, ele também usa como exemplo essas sociedades aborígenes. Né? Totem e Tabu, Freud tenta entender o que a gente pode imaginar como surgimento da cultura. Em primeiro lugar, é complexo nós utilizarmos o Freud com essa intenção. Porque a gente teria que imaginar que toda a sociedade surge mais ou menos da mesma forma. Que há esse conflito inicial no pensamento de toda a sociedade. O que não necessariamente é verdadeiro. Mas, para a época em que Freud estava escrevendo, é um texto muito bacana. Né? Vale a pena a leitura. Né? Um conjunto de 4 artigos, se não me engano, que é bastante legal. O que ele estava dizendo, o Freud, então, é basicamente que a sociedade vivia em razoada harmonia. Dentro lá nas sociedades tribais, viviam em uma razoada harmonia. Essa harmonia era dada pela superioridade física de seu líder. Então, o líder daquela sociedade era sempre mais forte e, portanto, tinha a responsabilidade de proteger os integrantes daquela sociedade.
Ao mesmo tempo que protegia, ele também tinha acesso às mulheres daquela tribo, né? E, portanto, ele era sempre o primeiro a escolher entre as mulheres qual seria a sua amante, né? Ele sempre tinha prevalência sobre os demais, era o primeiro a se alimentar, né? Ele organizava, ele era o responsável por organizar aquela sociedade. O que causava um óbvio desconforto em relação aos demais membros daquela sociedade, que poderiam, por um lado, desejar as mulheres que aquele sujeito possuía, né? Possuía no sentido de transava, tá, gente? Não possuía do tipo, é a minha propriedade. Se bem que para o tempo toteico é quase uma ideia de propriedade mesmo. Assim. Se a ideia de propriedade tivesse sido desenvolvida dentro das sociedades toteicas. Mas então, né, é como se aquele chefe de tribo fosse o dono da tribo. Agora, isso levaria então a um conflito interno à tribo. Isolado, nenhum dos membros da tribo seria capaz de fazer subjugar o seu chefe, né? Qualquer um que desafiasse o chefe seria, obviamente, derrotado. Agora, quando a gente vai pensar no que poderia acontecer a partir daí? Ora, o que acontece é um conflito entre chefe e demais membros da tribo. Os demais membros da tribo vão se juntar e, obviamente, em conjunto, eles são mais fortes e mais poderosos do que o líder. E acabam conjuntamente assassinando o seu líder. Tudo isso totem e tabu do Freud. Bom, o líder assassinado dá uma falsa sensação de harmonia dentro da sociedade. Porém, de novo, é um texto do Freud, e na visão do Freud, o ser humano é conflituoso. Ele não consegue escapar do conflito. Portanto, por não conseguir escapar do conflito, esse ser humano se sente novamente insatisfeito, porque aquele chefe organizava a tribo e, portanto, era ele o responsável por distribuir os alimentos, era ele responsável por organizar a proteção da tribo, era ele o responsável por mediar conflitos em relação às proximidades em relação a homens e mulheres, né? As questões efetivas. Era ele o responsável por organizar realmente aquela tribo. Aquela tribo tinha algo que eles ainda não sabiam, mas que com o assassinato do seu líder, eles tinham acabado de perder. Um culpado para qualquer problema que a tribo passasse. O Pierre Cluster vai escrever um texto muito interessante chamado A Sociedade contra o Estado, né, onde ele vai analisar a figura dos chefes tribais e vai falar um pouco sobre essa noção. Vale bastante a leitura, é o primeiro artigo, né? E aí, bom, o que ele vai dizer, né? O Freud vai dizer que esse conflito inicial gerou, então, a percepção das pessoas de que a figura daquele chefe era muito importante. Porque, afinal de contas, agora, quando há um conflito para saber quem vai possuir as fêmeas, né, quem vai fazer sexo com as mulheres, essa briga se generaliza. Quando é preciso defender-se de um inimigo, ninguém mais toma a frente, porque todos esperavam do chefe. Quando perde-se uma batalha, ou quando não se tem comida, né, para se alimentar, não há mais um culpado, porque não há quem organize aquela sociedade. Essa sociedade gera, portanto, uma espécie de ressentimento. O ressentimento é dado pela nossa incapacidade de lidar com o nosso próprio problema e na busca por colocarmos um culpado por esse problema. Resultado: poderíamos culpar o chefe, mas não podemos mais. Não conseguimos lidar com as nossas próprias culpas e percebemos o tremendo erro que cometemos ao matar o chefe e desorganizar aquela sociedade. Resultado: a sociedade precisa criar uma maneira de resgatar a figura do chefe, de trazê-lo de volta
para que ela possa lidar consigo mesma. E o que ela faz? Tenta resgatar as questões morais ou deduzir as questões morais que o chefe impunha sobre a tribo, mesmo sem que ela percebesse. E, portanto, estabelece entre os indivíduos relações de tabu, como, por exemplo, pessoas que cultuam o mesmo totem não podem reproduzir entre si. E aí era preciso cruzar os totens. Era preciso que um determinado clã que tivesse o totem de peixe não poderia fazer sexo com o mesmo clã, o membro do mesmo clã. Era preciso que eles fizessem sexo com membros de outros clãs. Na visão evolucionista, na visão dos antropólogos até então, esse era um elemento natural da sociedade porque permitia a variabilidade genética e que, portanto, fazia com que a sociedade fosse mais resistente a doenças. Então, é como se o surgimento desses rituais toteicos fosse uma forma de proteção, e esses tabus fosse uma forma de proteção social, a fim de manter a reprodução daquela sociedade. O que o Freud e o Durkheim vão dizer, não, isso é uma questão moral, não é uma questão de natureza, não é uma questão de reprodução biológica, é uma questão de manutenção moral daquela sociedade, da capacidade daquela sociedade de lidar consigo mesma, que ela tinha perdido quando assassinou o chefe. E agora é preciso resgatar a sua lembrança, não mais como vilão, mas como herói. E assumirmos, portanto, a nossa culpa por termos o eliminado. Qualquer semelhança com o monoteísmo cristão não é, por óbvio, mera coincidência, porque, afinal de contas, foram os próprios homens que entregaram Cristo. Foram os próprios homens que votaram em Barrabás para ser salvo. E, portanto, a responsabilidade pela morte daquele sujeito que veio organizar aquela sociedade na visão cristã, a responsabilidade pela morte daquele herói que veio resgatar a sociedade é do próprio homem. E aí é preciso desenvolver rituais que rememorem esse conflito, que envergonhem a sociedade, para que ela se convença e se valha dos elementos morais que aquele líder inicial ensinou. O Durkheim vai analisar também isso dentro do pensamento dele, né? Que é o que a gente vai ver agora. Bom, o que é a ideia do Durkheim? Ele critica a ideia de que os ritos visavam ampliar a eficácia reprodutiva, biológica da sociedade. É claro que um rito permite que a sociedade se reproduza, mas não do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista moral. Porque, afinal de contas, ensinar os ritos faz com que as crianças se comportem sob a ameaça do que os pais viveram. Resgata aquele conflito inicial da sociedade. Bom, isso vai ser diferente do evolucionismo e do difusionismo, que acreditam no evolucionismo que há uma espécie de evolução programada da sociedade, né? E o difusionismo, que a melhoria dos elementos técnicos e da forma da sociedade de lidar com o mundo é simplesmente pelo contato dos indivíduos, né? De fato, o que há de reprodutivo nos ritos é uma reprodução moral. E, portanto, não é a questão técnica também aquilo que conduz ao progresso da sociedade, mas sim o elemento moral. O objetivo dos ritos, dos mitos, né, era estabelecer a reprodução de regras morais e sociais que foram perdidos lá quando da morte do líder fundador.
né? E que agora lançou toda a sociedade em conflito. É preciso, portanto, resgatar tais regras morais e sociais para que a sociedade possa voltar a se organizar. É por meio dos ritos, portanto, que os grupos se afirmam e se mantêm. É através dos ritos que garantimos sermos iguais. É através dos ritos que nos reconhecemos como os iguais. O Durkheim vai falar ao analisar a religião sobre a oposição que a religião cria entre o sagrado e o profano. O sagrado mantém a comunidade reunida segundo a ameaça do profano. Encaramos-nos como comunidade sagrada, que compartilha, portanto, dos mesmos ritos, que compartilha, portanto, de mitos semelhantes, que compartilham, assim, angústias e regras morais e sociais semelhantes desde a nossa fundação. Então, nós compartilhamos isso e, portanto, somos sagrados. Porém, há uma outra comunidade, outras comunidades, porque nenhuma comunidade se imagina sozinha, né? Então, há outras comunidades que não compartilham nossos mesmos ritos, que não compartilham nossas regras morais, que vivenciaram outras experiências e que, portanto, não são como nós, são profanas. São profanas porque não compartilham os mesmos ritos. Então, essa oposição entre sagrado e profano vem diretamente desses ritos fantasiosos, quase que fantasmagóricos, propriamente dizendo. O fantasma da morte do líder primitivo, que continua a organizar a sociedade mesmo após a morte, né? Quando eu estou usando o conceito de fantasma, eu não estou usando o conceito de fantasma sobrenatural, não. Tá? É um conceito que está lá no Lacan, de fantasma, né? Desse espectro que está ocupando esse espaço social, esse espaço imaginário, perdão. Bom, os exemplos de rito. Você tem ritos religiosos e você tem o que eu chamo de sociedade de corte. Sociedade de corte é um livro do Norbert Elias. Vamos chegar lá. Quais são os ritos religiosos? Os ritos religiosos, eles tentam religar, né, a sociedade, tentam reconectar a sociedade com esse passado perdido, através da reprodução dessa mitologia, do reavivar dessa mitologia. E, portanto, da repetição daquilo que aconteceu. Ora, para isso é preciso que as sociedades se reimaginem. Imaginem-se lá onde os conflitos começaram. É preciso trazer aqueles conflitos de volta. É preciso resgatar o herói dos conflitos. E, portanto, cada uma das figuras que compõem a mitologia a mitologia daquela sociedade que compõe a realização do mito, vai ter um papel a desempenhar. Na visão religiosa, esse papel pode ser ou iluminado por um deus ou alguns deuses, ou literalmente a incorporação da figura divina. Né? E, portanto, a repetição do acontecimento como ele foi. Porque quando um padre na Igreja Católica está partindo a hóstia e dando a hóstia aos fiéis, é a reprodução da Santa Ceia, como foi. E aquela hóstia partida pelo padre na visão católica, na visão dos ritos católicos, literalmente o corpo de Deus. E se discordam disso, discordam da transubstanciação da carne, o que seria, obviamente, um dos maiores pecados. A partir do momento em que a hóstia é abençoada, ela se torna o corpo de Deus. E o vinho se torna o seu sangue. Ora,
é literalmente a repetição do que aconteceu. Trazer de volta aquilo que ocorreu. O que ocorreu? O sacrifício do herói que organizava aquela comunidade, né, que era melhor, mais forte, mais poderoso que toda a comunidade, mas que foi sacrificado por ela, por covardia, obviamente. Porque, afinal de contas, a sociedade também precisa se sentir responsável pela morte do herói, porque só desse jeito ela pode se sentir culpada pelos seus atos. Rituais religiosos. Mas a sociedade de corte traz rituais ainda maiores. Não tão grandiosos quanto o ritual religioso, porém também bastante exemplares. Uma sociedade de corte significa a forma de se comportar numa sociedade. Numa sociedade de antigo regime, por exemplo. Os lugares aonde um determinado sujeito pode ir. A forma como ele deve agir. E essa sociedade de corte estava presente mesmo conectada nos regimes religiosos. Afinal de contas, há uma procissão, quando há uma procissão no século XVIII, as posições sociais da sociedade estão colocadas dentro da procissão. Onde, por exemplo, os membros mais ativos do clero vão, obviamente, mais perto dos santos. E aonde a comunidade mais pobre, no Brasil colonial, o povo negro, iria geralmente para o fundo das procissões. Ora, reprodução que reafirma estruturas sociais que vão, é como se as regras morais da sociedade fossem aos poucos se incorporando nas regras morais resgatadas pelos mitos. E, portanto, esse resgate mitológico das regras de comportamento, que é promovido pela religião e pela própria sociedade como um todo, eles também, de certo modo, resgatam esse devido lugar das pessoas, ou seja, eles traçam o modelo moral daquela sociedade, eles traçam as regras de comportamento daquela sociedade. Bom, que ritos representativos e comemorativos. Os ritos representativos, eles resgatam um passado perdido, eles têm força de tradição, e a tradição é algo social, em primeiro lugar. Né? Esse rito representativo representa aquele passado perdido. Eu posso representar, portanto, a Santa Ceia, eu posso representar, portanto, uma guerra entre o bem e o mal, eu posso representar a origem da minha tribo, e essas representações são, obviamente, valorativas da tradição, e a tradição é um valor social, não é um valor biológico. Não é a biologia que valoriza a tradição. Quem valoriza a tradição é o ponto de vista social. Por conta disso, esses ritos, eles têm fundo social e não biológicos, como queriam os evolucionistas e difusionistas. E aqueles que são também comemorativos. Né? Eles podem, portanto, representificar o passado, né? Trazer um passado de volta, uma figura de herói que aconselha ou que reestabelece a ordem na sociedade, né? E que, portanto, pode chegar e derrotar o mal. Né? Os andarilhos do bem é um bom exemplo de rito comemorativo, né? Do Carlos Ginzburg, onde uma determinada comunidade católica se reúne para se vestir de animais e derrotar o mal das lavouras em determinado momento, né? Anualmente. Eles usam representações dramáticas e resgatam essas figuras heróicas. O drama traz de volta o espírito mítico do clã. Né? E, portanto, isso é um comportamento que nos permite compreender melhor o que eles podem chamar de natureza do clã. Né? Por último, a ideia de que o rito
é também uma festa, porque há uma origem das religiões como um caráter recreativo, né? E, portanto, permitem que os indivíduos saiam de si mesmos. Ora, a religião faz com que os homens sejam transportados para fora de si, de suas ocupações, preocupações cotidianas. Por isso, os gritos, os cantos e a música são elementos relevantes dentro desses ritos, porque são celebrativos, né? São recreativos, em última instância. Permitem que os homens saiam de si. E, de certo modo, é como se o grupo fosse diferente da somatória dos homens. O grupo é diferente da vontade de cada homem, de cada pessoa individualmente. O grupo tem uma vontade própria, que o Freud também analisou muito bem em Psicologia das Massas e Análise do Eu. As forças morais que divertem os cerimoniais religiosos são forças reais, né? Então, essas forças morais elas se configuram como o comportamento próprio da sociedade, né? Elas não são simplesmente a figura de um santo que vem e te explica alguma coisa, ou a rememoração de um líder que vence um determinado conflito. Elas são forças reais dentro do comportamento moral das pessoas. Certo? Galerinha, por hoje é isso. Eu não quero entrar em outro assunto agora, porque eu acho que ia ficar muito complexo. E aí, na próxima aula, a gente continua. Certo? Grande abraço, povo. Até mais. Boa sorte. Juízo. Falou.